Você apagou as velas e sentiu um vazio. Não foi alegria, não foi gratidão. Foi apenas um peso silencioso descendo pelo seu peito, como se cada ano novo fosse uma sentença a mais em uma prisão que você não sabe quando começou. E você fingiu sorrir para a foto, porque ninguém pode saber que o seu próprio aniversário virou um funeral. Você acorda no dia do seu aniversário e a primeira coisa que você sente não é empolgação. É um aperto no estômago que você não consegue nomear. O celular vibra com mensagens automáticas de gente que não fala com você há meses. Rostos sem voz te parabenizando por mais um ano que passou. E você lê cada uma delas com a sensação de que está recebendo pêsames por uma morte lenta que ninguém mais percebe além de você. Você levanta, olha no espelho e desvia o olhar, como sempre faz. Porque olhar de verdade significa ver as rugas que não estavam ali no ano passado, os fios brancos que se multiplicaram enquanto você fingia que tinha tempo. E é exatamente esse desvio de olhar, esse gesto de 3 segundos, que vai te levar aos 50 anos sem nunca ter encarado quem você se tornou. Schopenhauer não observa, ele decide. Ele pega o seu rosto com as 2 mãos, vira você de frente para o espelho e diz: olha de verdade, porque cada ano que você desvia é mais um ano que você perde sem nunca ter existido. Quando criança, cada aniversário era uma vitória porque você estava ganhando coisas: altura, autonomia, permissões, futuro. Agora, adulto, cada aniversário é uma derrota, porque você está perdendo tudo: tempo, saúde, possibilidades, e a ilusão de que você ainda tem toda a vida pela frente para consertar os erros e realizar os sonhos que você adiou. Existe uma verdade sobre aniversários que ninguém tem coragem de dizer em voz alta, e ela pode explicar por que você chora no chuveiro depois que todos vão embora. Se você quer entender por que o tempo virou seu inimigo e como parar de sangrar os seus anos em silêncio, se inscreve agora. Você lembra do seu aniversário de 7 anos, a festa simples, os balões coloridos pendurados na sala, o bolo com o desenho do seu personagem favorito, os seus amigos gritando parabéns enquanto você soprava as velas com tanta força que quase apagou a esperança junto. Você lembra da sensação de que aquele dia era seu, que o mundo inteiro havia parado só para celebrar o fato de que você existia. Você abria os presentes com aquela urgência selvagem de criança, rasgando o papel sem cuidado, segurando cada brinquedo como se fosse um tesouro que provava o seu valor no mundo. E quando a festa terminava, você dormia exausto, feliz, com a certeza absoluta de que a vida era generosa e que cada ano novo traria mais conquistas, mais liberdade, mais razões para comemorar. Agora avança até hoje. Sábado à tarde. Você está no supermercado comprando o próprio bolo de aniversário. Você pega o mais barato da prateleira, coloca no carrinho sem olhar direito e sente uma vergonha estranha subindo pela garganta. Como se comprar o próprio bolo fosse a prova final de que ninguém realmente se importa o suficiente para fazer isso por você. Você passa no caixa. A atendente pergunta: é aniversário de alguém? Você responde: é. Ela sorri: que legal, parabéns. Você agradece e sente vontade de chorar, porque ela não sabe que você está comprando o próprio bolo, que você vai acender as próprias velas, que você vai cantar parabéns sozinho. Ou pior, vai reunir gente que não te conhece de verdade só para não admitir que você chegou a esse ponto. Cioran observa essa cena e corta sem piedade. O aniversário adulto não é uma festa, é um inventário do fracasso. É o dia em que você é forçado a olhar para trás e calcular quanto tempo você desperdiçou em coisas que não importam. Quantos sonhos você enterrou vivos? Quantas versões melhores de você mesmo você assassinou em nome da conveniência e do medo? Você não está celebrando mais um ano de vida. Você está sendo julgado por mais um ano de covardia. Você chega em casa, coloca o bolo na mesa, acende as velas e por um segundo antes de soprar você hesita, porque sabe que do outro lado dessas chamas não existe futuro diferente, não existe versão melhorada de você, não existe milagre, existe apenas mais um ano igual ao anterior. Mais um ciclo de promessas vazias que você vai fazer para si mesmo e quebrar antes de fevereiro. Cioran não suaviza.
Cada aniversário é uma lembrança brutal de que o tempo não negocia, não perdoa, não espera você ficar pronto. Ele apenas passa, levando consigo as oportunidades que você deixou escapar, as conversas que você não teve coragem de iniciar, os riscos que você evitou porque preferiu a segurança da mediocridade. E o pior é que você sabe disso. Você sente isso toda vez que alguém te pergunta o que você deseja para esse novo ano. E você dá a resposta de sempre: saúde, paz, sucesso, porque a verdade real a que você não tem coragem de dizer em voz alta é que você deseja voltar no tempo e ter a coragem que você não teve quando ainda havia tempo. Se você entende que cada aniversário é uma cobrança do tempo que você não aproveitou, deixa o seu like agora, para continuarmos. Schopenhauer entra novamente e destrói a romantização da passagem do tempo, que te venderam em cartões bonitos e postagens motivacionais. Ele diz que a vida é um negócio que não cobre os custos. Você investe décadas de esforço, de sacrifício, de renúncias, e no fim descobre que o retorno é ridículo, que você trocou a sua juventude por uma conta bancária que nunca é suficiente, e uma respeitabilidade social que não te aquece na madrugada quando você está sozinho com os seus arrependimentos. Quando você era criança, o tempo era seu aliado. Cada ano te aproximava da liberdade, da independência, do momento mágico em que você finalmente poderia fazer o que quisesse. Você olhava para os adultos e pensava: quando eu crescer eu vou viver de verdade. Mas aí você cresceu e descobriu que os adultos mentem. A liberdade que te prometeram era apenas uma troca de correntes. Você saiu da autoridade dos pais para entrar na autoridade do patrão, do banco, das contas que chegam todo mês. Lembretes de que você não é livre. Você é apenas uma peça funcional em uma engrenagem que não para nunca. Schopenhauer corta. Você pensava que crescer era ganhar. Mas crescer é apenas uma forma sofisticada de perder. Você perde a inocência, a saúde, a energia, a capacidade de se encantar com coisas simples, a coragem de sonhar grande, a ingenuidade que te protegia da verdade nua, de que a maior parte da vida é decepção disfarçada de normalidade. E cada aniversário é um lembrete público dessa perda. É o universo te entregando uma conta detalhada do que você deixou para trás e cobrando juros altos. Você olha para a sua vida e percebe que está fazendo a mesma coisa que fazia há 5 anos. O mesmo emprego que você odeia, o mesmo relacionamento que esfriou, a mesma rotina que te esmaga, mas que você não tem coragem de quebrar, porque já investiu muito tempo nisso para desistir agora. Cioran pega essa desculpa e esmaga. Você não investiu tempo, você desperdiçou tempo. E agora você está preso em uma armadilha psicológica chamada custo afundado, onde você continua sangrando anos da sua vida em algo que não funciona. Só porque já sangrou tanto que desistir pareceria admitir que você errou desde o começo. Mas a verdade é que você errou. E cada aniversário que passa com você na mesma prisão é mais uma camada de concreto sobre o túmulo dos seus sonhos. Terça-feira, 3 dias depois do seu aniversário, você está no trabalho, na mesma mesa, fazendo a mesma tarefa que faz há anos. Alguém passa e pergunta: e aí, como foi o aniversário? Você responde: foi bom. Mentira. Foi vazio. Foi triste. Foi mais uma performance social onde você fingiu estar feliz para não ter que explicar a verdade, que você está envelhecendo sem evoluir, que está acumulando anos sem acumular vida, que está morrendo aos poucos enquanto todos ao redor celebram a sua sobrevivência como se fosse vitória. Schopenhauer observa esse diálogo e revela: você mente sobre o seu aniversário, porque admitir a verdade seria admitir que você desperdiçou mais um ano inteiro. E admitir isso em voz alta tornaria impossível continuar fingindo que no próximo ano vai ser diferente. A mentira que você repete todo aniversário para conseguir soprar as velas. Você pensa nos aniversários que vêm pela frente e sente um calafrio. Daqui um ano você estará na mesma mesa, com as mesmas pessoas, fingindo a mesma felicidade, enquanto o vazio dentro de você cresce mais 1 centímetro. Daqui 5 anos, você terá mais rugas, menos cabelo, mais contas para pagar e menos esperança. Daqui 10 anos, você vai olhar para trás e perceber que desperdiçou uma década inteira, esperando que a vida melhorasse sozinha
enquanto você ficou sentado assistindo o tempo passar. Schopenhauer fecha a prensa. O tempo é o recurso mais cruel porque ele te dá a ilusão de abundância quando você é jovem, fazendo você acreditar que sempre haverá próxima vez. E quando você finalmente acorda e percebe que o tempo está acabando, já é tarde demais para viver as vidas que você deixou morrer por medo. Você não vai ter outra chance de ter 25 anos. Você não vai poder voltar e fazer diferente. Aquela versão de você, cheia de fogo e coragem, já morreu. E você a matou escolhendo a segurança. Escolhendo a aprovação alheia em vez da sua própria alma. Escolhendo sobreviver em vez de viver. E agora você está aqui, soprando velas em um bolo que tem gosto de arrependimento. Recebendo parabéns de pessoas que não sabem quem você realmente é. Fingindo que está tudo bem, enquanto por dentro você grita por socorro. Deixa um like, se você está pronto para ouvir o que ninguém te conta, sobre como transformar o peso do tempo em combustível para a mudança. Cioran entra novamente e revela a camada mais sombria dessa verdade. O aniversário adulto é um lembrete anual de que você está mais perto da morte do que estava ontem. Não é dramático, não é poético, é apenas um fato biológico inegável. Cada vela que você apaga é um ano a menos no contador invisível que marca quantos aniversários você ainda vai ter. E você sabe disso. Por isso você hesita antes de soprar as velas. Por isso você sente aquela pontada estranha quando as pessoas cantam parabéns. Porque no fundo, em um lugar que você não visita conscientemente, você sabe que está celebrando a sua própria marcha em direção ao fim. Quando você era criança, a morte era um conceito abstrato. Uma coisa que acontecia com os outros. Mas agora, você começa a sentir o corpo reclamando de formas que ele não reclamava antes. Você acorda com dores que não estavam lá há 5 anos. Você sobe escadas e sente o fôlego curto. Você olha fotos antigas e não reconhece mais aquela energia. Cioran não suaviza. Você está apodrecendo em câmera lenta. E cada aniversário é apenas uma forma socialmente aceita de documentar esse apodrecimento. De reunir testemunhas para atestar que sim, mais um ano se foi. E você está um passo mais perto de virar pó. Mas o que te destrói não é a morte em si. É a percepção de que você está morrendo sem ter vivido de verdade. Você está gastando a sua vida inteira em modo de espera, adiando os momentos importantes, acumulando alguns dias que nunca chegam, enquanto o relógio não para, não negocia. Não se importa com as suas desculpas. Você vai morrer. Não é se, é quando. E quando chegar o último aniversário, aquele que você não vai celebrar porque não vai estar mais aqui, alguém vai dizer, ele viveu uma vida longa e feliz enquanto serve o bolo. Mas você, se pudesse responder, diria a verdade. Você viveu uma vida longa e adiada. Você teve tempo, mas não teve coragem. Você teve oportunidades, mas não teve ousadia. Você teve uma vida inteira pela frente e escolheu passar a maior parte dela esperando a versão perfeita de si mesmo aparecer, sem perceber que a única versão real de você era aquela que estava morrendo de medo. Schopenhauer observa o cenário completo e revela a verdade que ninguém quer ouvir. Você não está triste no seu aniversário porque está envelhecendo. Você está triste porque está envelhecendo sem ter feito nada que justifique o tempo que você consumiu. Você está triste porque olha para trás e vê uma estrada longa, mas vazia, cheia de dias, mas sem história, cheia de anos, mas sem significado. Você investiu décadas em uma carreira que não te pertence, em um relacionamento que morreu há anos, mas que você mantém respirando artificialmente, em amizades que são apenas hábitos sociais, onde ninguém realmente se importa. E agora você está aqui, mais um ano mais velho, mas não mais sábio, não mais corajoso, apenas mais cansado, mais resignado, mais próximo do fim sem nunca ter começado. O custo de mais um ano desperdiçado não é apenas o tempo perdido, é a erosão silenciosa da sua alma. É acordar no dia do seu aniversário e sentir que você não merece os parabéns. Porque você sabe, no fundo, que não fez nada digno de celebração. Você apenas sobreviveu. Você apenas durou. Você apenas existiu, mas nunca viveu. Cioran fecha a porta de escape. Você pode continuar soprando velas e fingindo alegria por mais 10, 15, 20 anos,
Pode continuar postando fotos do bolo com legendas otimistas. Mas no silêncio da madrugada, quando a festa termina e você está sozinho com o espelho, você vai saber a verdade, que você está mentindo para si mesmo, que está desperdiçando a única vida que tem, que está celebrando a passagem do tempo sem ter feito nada que valha a pena ser lembrado. E quando o último aniversário chegar, ele vai chegar mais rápido do que você imagina. Você não vai ter a chance de voltar e fazer diferente. Não vai poder apertar o botão de reset e recomeçar com a coragem que você não teve. Você só vai ter o arrependimento e o silêncio. Existe uma decisão que separa quem envelhece de quem apodrece. E ela não começa com festa, não começa com bolo. Começa com você sozinho, um papel em branco e a coragem de escrever 2 listas. No dia do seu próximo aniversário, antes de qualquer comemoração, você vai sentar sozinho com um papel em branco e uma caneta e vai escrever 2 listas. A primeira, tudo que você conquistou de verdade no último ano. Não conquistas que os outros validaram, conquistas que vieram do seu coração. A segunda lista, tudo que você adiou, tudo que você prometeu fazer e não fez, todos os sonhos que você deixou morrer por medo ou comodismo. Olha para essas 2 listas lado a lado. Sente o peso da desproporção, porque a segunda lista sempre vai ser maior, até o dia em que você decidir que chega. Esse balanço não é para te destruir, é para te acordar. É para que você pare de mentir para si mesmo sobre o quanto você evoluiu, quando a verdade é que você apenas envelheceu sem crescer. Schopenhauer pega essas 2 listas, coloca na sua frente e diz: essa é a prova. Você não falhou por falta de tempo, você falhou por falta de coragem. E se você não mudar agora, a lista de arrependimentos vai ser a única coisa que vai crescer no próximo ano. A segunda mudança é o corte das celebrações vazias. Se você não tem nada real para celebrar, não celebre. Não faça festa. Não reúna gente que não te conhece de verdade só para cumprir o ritual social. Use esse dia como um retiro forçado de reflexão. Você, o espelho e a conta que o tempo está te cobrando. Sai de casa, vai para um lugar onde ninguém te conhece. Passa o dia inteiro sozinho, sem distrações, sem redes sociais, sem nada que te permita fugir da pergunta mais importante. O que você fez com o ano que acabou de passar? Essa solidão vai doer, mas é uma dor necessária. É a dor de quem finalmente para de anestesiar a própria vida com barulho e começa a ouvir o que a alma está gritando. Cioran observa e corta. Se você precisa de plateia para validar a sua existência, você não tem uma vida. Você tem uma performance. E performances terminam quando a cortina fecha. Mas a sua vida continua. Vazia, sem roteiro, sem aplausos. Sem ninguém para fingir que você importa. A terceira mudança é o protocolo da última vela. Você vai imaginar em detalhes vívidos e desconfortáveis que o próximo aniversário é o último. Que daqui um ano você não vai estar mais aqui. Que essa é a última chance que você tem de fazer algo que importe, de viver de verdade, de ser corajoso o suficiente para rasgar o roteiro que te deram. Agora pergunta, se você soubesse que tem apenas um ano de vida, o que você mudaria hoje? Qual trabalho você pediria demissão? Qual relacionamento você terminaria? Qual sonho você finalmente teria coragem de perseguir? Qual verdade você diria em voz alta sem medo? Escreve essa lista e então percebe que você não precisa estar no último ano para mudar. Você pode fazer agora. Você sempre pôde. A única diferença é que no cenário da morte iminente, o medo de mudar fica menor do que o medo de morrer sem ter vivido. E você precisa sentir esse medo agora, enquanto ainda há tempo, para que ele te empurre para fora da paralisia. Schopenhauer encerra. O tempo não vai te dar uma segunda chance. Ele não se importa com as suas desculpas, com os seus medos, com os seus planos de fazer diferente. Ele apenas passa, levando consigo os dias que você desperdiçou. Cioran completa a prensa. Você vai ter mais alguns aniversários. Talvez 5, talvez 20, mas cada um deles vai ser tão triste quanto o último. A menos que você pare de celebrar a passagem do tempo e comece a construir motivos reais para celebrar a sua existência. E construir exige coragem. Exige que você decepcione pessoas.
Exige que você destrua a versão confortável de si mesmo que todos aprovam. Exige que você morra em vida para uma identidade que nunca foi sua e renasça. Você pode continuar soprando velas e fingindo alegria enquanto morre aos poucos por dentro. Ou você pode fazer do próximo aniversário o marco da sua própria ressurreição. Comenta qual dessas 3 decisões te cortou mais fundo. Ou comenta com a força de quem acaba de acordar. Eu paro de celebrar o tempo que passa e começo a viver o tempo que resta. E se no próximo aniversário você acordar, olhar no espelho e sentir o mesmo vazio de sempre, não chama de tristeza, não chama de depressão. Chama pelo nome real, covardia de viver. E agora você não pode mais fingir que não sabe.